uso responsável da terra é fundamental para garantir o desenvolvimento sustentável, principalmente diante do crescimento urbano. Bem-vindos ao programa Ecovisão. O foco hoje é discutir como uma gestão sustentável da terra pode proteger os ecossistemas. Porém, antes de seguirmos com a reportagem para a edição de hoje, é importante recordarmos aquilo que foi a edição passada, onde estivemos a falar da preservação da flora e da fauna na voz do ambientalista Rui Silva. A preservação das florestas e da fauna em Moçambique enfrenta desafios complexos, envolvendo pressões socioeconômicas, exploração ilegal de recursos e falhas na implementação de políticas ambientais. A biodiversidade do país, rica e variada, está ameaçada por atividades ilegais e exploração desordenada, enquanto comunidades que dependem diretamente desses recursos sentem na prática os efeitos da degradação ambiental. A conservação da biodiversidade é uma questão ecológica, social, econômica e cultural, exigindo compromissos concretos de todos os setores da sociedade. Rui Silva observa que, embora existam políticas de proteção da floresta e da fauna, a aplicação efetiva dessas normas ainda é limitada. Explica que a legislação por si só não garante a preservação, sendo necessária fiscalização, educação ambiental e envolvimento das comunidades para que a conservação se torne realidade. Destaca que a desflorestação e a caça ilegal provocam perdas de habitats, redução de espécies e desequilíbrios ecológicos que afetam serviços essenciais como fornecimento de água limpa e solos férteis. As políticas de conservação florestal e proteção da nossa fauna têm sido eficazes. No entanto, a nova lei do ambiente que está para ser implementada, uma vez que a atual já tem alguns anos, vai com toda a certeza melhorar vários aspectos. Agora, o que eu acho que tem sido notório é uma redução uma redução na exploração desenfreada, quer das nossas florestas e na proteção da nossa fauna. Felizmente temos vindo a melhorar substancialmente em relação, por exemplo, aos caçadores furtivos, e nesse aspecto aqueles que têm sido apanhados têm tido penas exemplares que ajudam igualmente a desincentivar esse tipo de crime. Obviamente que a desflorestação e a caça furtiva, a caça ilegal, tem consequências bastante graves, bastante sérias para não só em termos do próprio país, em termos ambientais, mas também em termos turísticos. Eles continuando, se não tivermos em atenção e se houver um aumento de caça furtiva, um aumento de abate das nossas florestas, etc., corremos riscos de perda de biodiversidade, alterações no próprio ciclo da água, a erosão dos solos, o aumento de emissões de gases com efeito estufa, a alteração dos ecossistemas e obviamente prejudica também as próprias comunidades locais. O ambientalista alerta que a exploração de recursos florestais frequentemente ignora princípios de sustentabilidade, resultando em degradação ambiental e compromete a resiliência das florestas e da fauna. Salienta ainda que pressões externas, como alterações climáticas e urbanização desordenada, aumentam a vulnerabilidade desses ecossistemas, exigindo ações imediatas e eficazes para proteger a biodiversidade.
cada vez mais esta necessidade da sustentabilidade é extremamente importante. Obviamente que, e como disse anteriormente, com a implementação da nova lei, acredito que tenhamos melhorias significativas. No entanto, acho que é extremamente importante as políticas que venham a ser implementadas e, embora neste momento existam leis que por si só são leis que, sendo aplicadas, já garantem essa sustentabilidade, no entanto continuamos a ter alguns desafios principalmente em termos de fiscalização, e nesse sentido, na minha opinião, é muito importante cada vez mais o envolvimento das próprias comunidades, no sentido delas próprias serem também fiscalizadoras, terem conhecimentos dos motivos para que sejam fiscalizadoras, e também igualmente em termos de exploração da própria agricultura, terem alguns conhecimentos adicionais no sentido de não provocarem mais abate de floresta para o alastramento da parte da agricultura. E nesse sentido creio que é extremamente importante que as autoridades, quer centrais, quer locais, tenham esse apoio, deem esse apoio a essas próprias comunidades. Há várias ameaças que criam uma maior pressão sobre os ecossistemas florestais e da fauna, embora estejamos a verificar melhorias bastante acentuadas. E refiro-me nomeadamente ao desmatamento, à exploração da madeira de uma forma ilegal, a agricultura de subsistência acaba por ser também um dos problemas. No entanto, a expansão destas áreas agrícolas, muitas das vezes sem planeamento sustentável, resulta sempre na queima e desmatamento de áreas florestais, e neste sentido é importante que haja um apoio das entidades locais de cada região junto dos agricultores, no sentido dos machambeiros, no sentido de poderem informar, dar alguma educação ambiental para evitar este tipo de situação. A caça ilegal, ou seja, a caça furtiva e o comércio ilegal de animais, a mineração, e nesse sentido tem-se notado um pulso de ferro por parte do governo em termos de algumas explorações mineiras, como o caso de Manica, que a dada altura tiveram que ser suspensas devido aos problemas ambientais que estavam a ser causados. Mas estes problemas ambientais só foram causados, ou só estão a ser causados, pelo facto de estas empresas não cumprirem com aquilo que a legislação impõe. Para garantir a preservação da floresta e da fauna ao longo prazo, Rui Silva propõe medidas integradas e concretas, como reforço da fiscalização, criação de corredores ecológicos, educação ambiental contínua e incentivo a atividades econômicas sustentáveis, incluindo manejo florestal responsável e ecoturismo. Afirma que somente uma abordagem que combine proteção ambiental, participação comunitária e desenvolvimento sustentável permitirá manter o equilíbrio entre o homem e a natureza. Se todas tivessem cumprido, é a minha firme convicção de que nós estaríamos a verificar o que temos estado a verificar. Aliás, com a suspensão das atividades mineiras na zona de Manica, tem-se notado uma melhoria na qualidade da água, embora
neste momento já algumas empresas estejam a recomeçar gradualmente a trabalhar, mas empresas que não estão diretamente ligadas à questão da mineração, à questão da poluição das águas, dos solos, etc. Ou seja, aquelas empresas que sempre cumpriram com os seus deveres, por uma questão também de justiça, na minha opinião, acabou por ser bom estarem a poder trabalhar, a iniciar o seu trabalho de uma forma gradual. E eu vejo esta questão de Manica como uma forma, porque nós temos explorações em várias províncias, como uma forma de aviso a outras empresas, a outras explorações, de que estamos atentos, e cada vez mais é necessária essa fiscalização. Nós somos um país em desenvolvimento, portanto não nos podemos dar ao luxo de não permitir que sejam explorados os nossos recursos. No entanto, a economia e o ambiente não têm que ter uma relação conflituosa, bem pelo contrário, têm que ter uma relação de mãos dadas, digamos assim, para evitar casos como o que tem acontecido na zona de Manica e provavelmente em outras províncias, que, aproveitando, como disse, o que tem sido feito em Manica, a suspensão das próprias atividades, como um alerta para as outras empresas. No fundo, nós temos muitas empresas estrangeiras a operar em Moçambique. É necessário esse tipo de empresas para o desenvolvimento da nossa economia. No entanto, há leis que devem ser cumpridas, há aspectos que têm que ser observados, não apenas só voltados para o lucro rápido, não. Têm que cumprir com a legislação e, em alguns casos, acabam por operar com equipamentos obsoletos, e equipamentos que no seu próprio país de origem já não podiam ser utilizados, e este tipo de fiscalização, principalmente para as futuras licenças de exploração, têm que ser, na minha opinião, observados e, mais uma vez, envolver as comunidades neste tipo de gestão da exploração dos minérios, até para se tornarem também como agentes fiscalizadores, para que nada falte. Por outro lado, temos a pressão demográfica. Moçambique tem registado um aumento significativo da sua própria população, isso também cria uma pressão. Por outro lado, as mudanças climáticas, nós que somos um dos países que menos polui a nível global, somos dos mais frágeis, dos mais vulneráveis às consequências das mudanças climáticas. Há várias medidas que devem ser implementadas e com alguma urgência. Por um lado, o fortalecimento das leis de proteção ambiental, que está a ser tratada e resolvida, portanto, com a nova lei do ambiente. Por outro lado, o combate ao desmatamento e à exploração ilegal, o incentivo à reflorestação e uso sustentável, a proteção da nossa fauna e o contínuo combate à caça furtiva, e a educação e a sensibilização comunitária são extremamente importantes e urgentes para que para que as gerações futuras possam ainda usufruir não só dos nossos recursos atuais, mas também usufruir de um ambiente menos doente. Chamo novamente a atenção de vós a fim de acompanhar a rubrica Ecodicas, um espaço que traz perspectivas educativas no que concerne à preservação do meio ambiente. Ecodicas.
Adote, não compre. Dar um lar a um animal abandonado é um ato de amor e respeito pela vida. Evite resíduos plásticos, pois animais podem engolir ou ficar presos. Proteja-os mantendo o ambiente limpo. Plante árvores nativas, pois elas oferecem abrigo e alimento a aves e polinizadores. Cuide da saúde dos seus animais. Vacine e higienize, pois vai evitar doenças e ajudar na proteção para o ecossistema. Promova o convívio harmonioso. Ensine crianças e adultos a respeitar todas as formas de vida. Após o resumo em torno da edição passada e também do espaço denominado Ecodicas, é momento sim de acompanhar a reportagem referente à gestão sustentável da terra. O uso da terra em Moçambique tem implicações diretas sobre o desenvolvimento sustentável, a segurança alimentar e a proteção ambiental. A expansão urbana desordenada, a ocupação irregular do solo e a exploração inadequada de áreas agrícolas e florestais refletem falhas de planejamento e fragilidades na implementação de políticas de ordenamento territorial. Essas lacunas afetam tanto o meio ambiente quanto a vida das comunidades, tornando urgente a adoção de estratégias que conciliem crescimento econômico e preservação ambiental. Rui Silva alerta que a gestão atual da terra apresenta fragilidades que comprometem a sustentabilidade ambiental. Destaca que o uso inadequado da terra pode provocar desmatamento, degradação do solo e poluição hídrica, afetando ecossistemas e a qualidade de vida das comunidades. Observar que muitos projetos urbanos e agrícolas não respeitam princípios de ordenamento territorial nem incorporam práticas de proteção ambiental, aumentando os riscos para pessoas e ecossistemas. A gestão atual da terra em Moçambique tem um impacto significativo na sustentabilidade ambiental. Embora haja desafios e avanços diversos nesse processo, algumas formas pelas quais ela pode contribuir para a sustentabilidade incluem desde a implementação de políticas de uso sustentável da terra. Há um aspecto que não nos podemos esquecer, é que se verificarmos pós-independência, a população de Moçambique era apenas de 9 milhões de habitantes. Neste momento estamos em cerca de 35 milhões, ou seja, houve um aumento significativo da população que também se reflete neste aspecto. Por outro lado, a preservação das áreas protegidas e florestais, a promoção de políticas agrícolas sustentáveis, iniciativas de reflorestamento e recuperação das áreas degradadas, o desmatamento e exploração florestal irregulares, ou seja, é necessário cada vez mais continuar esta fiscalização que se tem vindo a verificar nos últimos tempos, e é extremamente importante que isso continue a existir. E por outro lado, o facto de, como disse, a população moçambicana ter vindo a aumentar a muito, as infraestruturas e a urbanização aceleradas também contribui para esta gestão da terra, e a falta de recursos e capacitação limitada, capacitação institucional de recursos financeiros dificultam a implementação efetiva de políticas sustentáveis. Os principais impactos é tudo aquilo que tenho estado a dizer: o desmatamento, a erosão do solo, a degradação do solo, o assoreamento de corpos d'água, a poluição hídrica, a perda de biodiversidade,
mudanças no próprio ciclo da água, alterações no clima local e global, não é só com a questão de Moçambique. O ambientalista enfatiza que a expansão urbana sem planejamento adequado cria pressão sobre áreas sensíveis, agrava a erosão do solo, altera cursos de água e reduz a cobertura vegetal. Salienta que a ocupação desordenada do solo não é apenas um problema físico, mas um fator de risco que aumenta vulnerabilidades sociais e ambientais, expondo as comunidades e desastres naturais e a degradação ambiental. Este tema da expansão urbana é um tema muito sensível. À semelhança do que disse anteriormente, o facto de Moçambique, nestes últimos 50 anos, ter aumentado a sua população de uma forma muito forte, acaba por criar essa pressão urbana junto das grandes cidades. E vejamos, por exemplo, o caso de Maputo. Pós-independência era uma cidade que tinha capacidade para cerca de 400 mil habitantes. Neste momento é mais do triplo durante a noite e são cerca de 2 milhões de cidadãos na cidade durante o dia. Isso causa uma pressão bastante forte. E com a independência, depois com a Guerra dos 16 anos, houve uma fuga de muita gente da província que veio para as cidades, nomeadamente Maputo e Matola, acabando por criar de uma forma desordenada as suas próprias habitações. Não nos podemos esquecer que, por exemplo, as águas pluviais têm o seu curso natural para que sejam escoadas e muitas pessoas, ao criarem as suas habitações de uma forma desorganizada, porque na altura a fiscalização também não era fácil de ser feita, estas construções acabam por criar barreiras, obstáculos a esse escoamento das próprias águas pluviais. Por isso é que em alguns bairros, por vezes, vemos, já no fim da época das chuvas, continuarem autênticas lagoas pela saturação dos solos, devido fundamentalmente a esse desordenamento em termos urbanos que houve pós-independência e no período da Guerra dos 16 anos. Por outro lado, também a expansão urbana muitas das vezes tem ocorrido sem a devida consideração pelos princípios da preservação ambiental. Felizmente que hoje já se começa a notar, desde há uns anos esta parte, já se começa a notar uma maior preocupação. Se formos a pensar há 30, 40 anos, já existiam de facto problemas ambientais, mas não eram problemas, estavam em cima da secretária, digamos assim, como problemas urgentes a serem tratados. Nestes últimos anos, em termos globais, tem havido um aumento significativo das consequências destas mudanças climáticas e nós, como país vulnerável que somos, temos sofrido essas consequências. Os riscos são grandes, desde o desmatamento e perda de biodiversidade, a erosão dos solos, o assoreamento de rios e lagos, inundações e enchentes, a contaminação de recursos hídricos, a perda de solos férteis, a degradação das áreas costeiras. Esses riscos são de facto muito grandes, mas há que, na minha opinião, cada vez mais consciencializar, sensibilizar as próprias comunidades, principalmente as comunidades costeiras, da importância da zona costeira e a proteção da zona costeira em relação, em relação aos mangais, em relação às casuarinas, em relação às dunas de proteção, etc., que no fundo existem para a sua própria defesa, para a sua
sua própria proteção, nomeadamente de ciclones, e só este ano tivemos, creio eu, que foram 6, e cada vez há a tendência para sofrermos mais com estes efeitos de ciclones no nosso país, e cada vez com intensidades bastante elevadas. Para assegurar uma gestão sustentável da terra, Rui Silva defende políticas ambientais robustas e integração de planejamento urbano com princípios ecológicos. Recomenda incentivar práticas agrícolas sustentáveis, uso racional da água e investimentos em energias renováveis. Afirma que apenas com gestão consciente, estruturada e educativa será possível proteger o ambiente, fortalecer a resiliência das comunidades e promover um desenvolvimento equilibrado e duradouro em Moçambique. As políticas a serem desenvolvidas, vou acabar por me repetir, porque não são diferentes das políticas que devem ser utilizadas para a proteção da nossa fauna e flora. Agora, o que posso acrescentar em relação a isso é que haja uma promoção de energias renováveis, que haja essa transição energética, uma gestão eficiente dos próprios recursos hídricos, voltando novamente ao incentivo à agricultura sustentável, à promoção da gestão sustentável das nossas florestas, e acredito que com a nova lei do ambiente que está para ser implementada, todos estes aspectos estão a ser observados com toda a certeza. Agora, no entanto, é importante que em todas estas ações haja sempre o envolvimento das comunidades, até para que elas comecem a ter uma maior consciencialização sobre as questões ambientais e uma maior sensibilização, e que se tornem, mais uma vez, como fiscais que acabam por ajudar não só as autoridades locais, mas também as autoridades centrais. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Ecovisão. Encerrou-se o programa, mas não a programação da XXM Channel. Assim sendo, fique com a rubrica Janela Verde. A água é fonte de vida, mas também um recurso em risco. Usar a água de forma racional é uma atitude simples que faz toda a diferença. Fechar a torneira enquanto escovamos os dentes, reparar fugas, recolher a água da chuva para regar as plantas ou lavar o quintal são gestos que reduzem o desperdício e protegem o futuro. Em casa, no trabalho ou na rua, cuidar da água é cuidar da vida.